Fala, Otaku de Plantão, como vocês estão? Estão bem? Aqui é o canal Opinião Otaku. Hoje eu tô vindo trazendo um vídeo sobre as avaliações nas notas de alguns animes, principalmente aqueles animes mais populares, mais conhecidos do público em geral. Então, escolhi aqui alguns desses animes e vou olhar lá no site IMDb, foi o site que eu escolhi, onde tem ali as notas, né? Onde eles consideram qual é o melhor episódio de cada anime. Então eu vou trazer aqui, mostrar para vocês, né, qual o site escolheu e posteriormente vou falar também, né, o episódio que eu mais curto daquele determinado anime, né. Vou olhar lá a nota, claro, né, que está o episódio que eu escolhi, né, que eu mais gosto. Na minha pesquisa prévia, já vou adiantando que somente um anime se repetiu de estar no topo, né, os dois no caso, né, tanto a minha escolha como também a do site. Os demais divergiram, né, foram diferentes. Então, vamos lá, vamos a eles. Pois esse vídeo pode ficar um pouquinho extenso, um pouquinho longo, principalmente por conta do primeiro anime que eu irei citar, já que nele tem vários episódios que estão avaliados com a mesma nota, né, lá no topo. Então, eu vou trazer cada um deles, vou até desconsiderar a quantidade de votos, vou realmente olhar somente a nota. Então, como tem vários, né, empatado lá no topo como o melhor episódio, vou, claro, relatar e falar para vocês cada um desses episódios, né? Então, por isso, esse vídeo pode ficar um pouquinho longo, um pouquinho extenso. Então, vamos me adiantar. Mas antes de continuar, gostaria de pedir que deixasse o like, isso me ajuda bastante. Se inscreva no canal, caso curta o conteúdo. E também hype o vídeo e compartilhe, caso queira me ajudar ainda mais. Agradeço muito a todos e bora pro vídeo! Então, já estamos aqui no site. Vamos logo começar. Eu escolhi como primeiro anime, né, o Attack on Titan. Não é um dos animes assim que eu mais curta, apesar de ter muita fandom, né? Muita gente gostou e curtiu, considera ele uma obra-prima, um dos melhores animes de toda a história, de todos os tempos. Não é assim pra mim, pelo menos não foi, né, comigo, essa emoção toda. Não curti tanto a história como um todo, mas ainda assim reconheço que é um anime muito popular, muito falado, né? Considerado um dos melhores de todos os tempos, e ele com certeza tem o meu respeito, mas pra mim, né, pelo menos particularmente pra mim, não foi assim. Mas vamos lá, vamos a eles, a cada um dos episódios, pois como eu falei, né, esse anime em questão tem vários episódios no topo da lista como o melhor episódio, pois muita gente, claro, se divide bastante, já que muita gente gosta, muita gente curte e considera ele uma obra-prima. Isso acaba se tornando normal, né, de ter muitos episódios bem avaliados e no topo como o melhor de todos. Então vamos comentar sobre cada um deles. O primeiro que irei citar é o Sol da Meia-Noite. A descrição é: enquanto se recuperava da batalha brutal, as tentativas se aumentavam novamente quando o Capitão Levi é obrigado a tomar uma decisão impensável. Esse é o episódio número 18 da terceira temporada, e para quem não reconhece, assim, pela descrição, é o episódio que o Levi tem a discussão ali com o Eren para ver quem eles irão ressuscitar, né? Em quem eles vão colocar o Titã Colossal. Se vai ser no Armin, que havia sido torrado, né, queimado completamente ali, se sacrificado, ou o Eren, né, que era o grande comandante. Ele também havia se sacrificado para que o Levi conseguisse lutar lá contra o Titã Bestial. Então fica nessa dúvida, os dois têm uma grande discussão até no fim, né, ter a escolha pelo Armin. Esse realmente é um episódio bem tenso, né, de conflito ali entre nossos protagonistas, então é bem interessante, bem legal os diálogos também. Não curti muito o desfecho, já que pra mim, né, o Eren era um dos personagens favoritos pra mim, né, na minha opinião, e acredito que ele deveria ser o escolhido por ser o comandante, por ser muito inteligente também. Não que o Armin não fosse, o Armin tinha até um futuro que talvez pudesse superar o Eren, mas as coisas ali naquele mundo, né, era tudo imediato, não podia muito pensar no futuro, pois talvez esse futuro nem existiria. Então, pra mim, foi a escolha feita de uma maneira equivocada. Claro, o Armin era um dos protagonistas ali e eles escolheram trazer de volta, e apesar de ter, né, me desagradado essa escolha, ainda assim, considero sim um episódio muito interessante, muito legal, e aqui tá com a nota 9.8. O segundo episódio, também com a mesma nota, né, 9.8, é o episódio número 20, também da terceira temporada, chamado Naquele Dia ou Aquele Dia. Vamos à descrição. Se adentrando nas memórias de Grisha, Eren descobre os muitos segredos que seu pai escondia, incluindo um que levou à morte de sua mãe. Esse é o episódio onde o Eren consegue ver o passado, né, as memórias do seu pai, e ver mais ou menos tudo que ele passou, né? Tudo que ele é culpado ali pelas situações e tudo que vai acontecer também, pois eles têm, né, um vislumbre também de futuro, essas coisas, mas aqui é mais mostrando o passado realmente do pai do Eren e todos os acontecimentos, né, responsáveis por conta disso. Então é um episódio que conta quase que um flashback
mas que traz muita informação, como geralmente é Attack on Titan, né? Sempre tem muitos mistérios envolvidos e tem muita coisa escondida. Então, aqui eles já vão soltando algumas coisas, algumas informações importantes, e é um episódio muito bem avaliado pelo choque das informações e por toda a situação, né, do Eren vendo aquilo. Então, é um episódio interessante. Não o colocaria aqui com esse patamar todo, mas entendo quem gostou. Vamos para o terceiro episódio, chamado Declaração de Guerra. Esse é o episódio de número 5 da quarta temporada, também com a avaliação de 9.8. Vamos à descrição. Eren confronta Reiner, enquanto esta edição, Willy Tibur faz um discurso para o mundo inteiro com o objetivo de terminar com a longa e violenta história dos Eldianos. Aqui é o episódio da declaração de guerra do Eren, né, contra o pessoal ali de Marley, onde ele vai conversar com Reiner. É uma situação bem tensa, bem sinistra ali. O Eren já tá bem caótico nesse ponto, nesse momento, e ele tem aquela entrada, né, triunfal, já praticamente engolindo, né, no caso, o Tibur, né, o Willy Tibur, mas somente ali o diálogo e o reencontro, né, do Eren com Reiner, depois de tudo que eles passaram, dos confrontos que eles tiveram, é bem interessante, bem legal. Então eu entendo sim ele está aqui nessa lista, pois é um episódio bem chocante, bem emblemático também pelo reencontro, né, desses dois personagens que a gente acompanha desde o início. Então é bem legal de acompanhar e tá aqui como um dos melhores episódios. E o próximo é o episódio O Titã Martelo de Guerra, que é o episódio seguinte, né, o episódio 6 da quarta temporada. Com o ataque de Eren a Marley sendo iniciado, o caos leva inúmeras pessoas à morte. Com isso, o Titã Martelo de Guerra aparece para acabar com o Eren. Esse é o episódio onde ele confronta, né? Ele duela contra o Titã Martelo de Guerra. Tem uma luta bem difícil, bem complicada, mas que ele consegue se virar, né? Através da sua inteligência também. Ele consegue superar e derrotar esse Titã posteriormente. Mas, assim, não é uma luta grandiosa, tem várias lutas melhores, mas é uma luta que marcou, né? Por conta, né, da aparição desse novo Titã que ninguém tinha visto. Então, tudo isso chama um pouco mais atenção, e também por conta da declaração de guerra, dos combates que se seguem, né? Não é somente essa luta no episódio, tem várias coisas, a invasão ali acontecendo, então tem vários duelos, várias lutas acontecendo ao mesmo tempo que o Eren confronta, né, esse Titã, esse poderoso Titã, um dos mais fortes que tem. Então isso faz, né, dele ser um grande episódio, pois se fosse somente marcado pela luta em si, não é uma grande luta, tem lutas muito melhores, mas como acontece diversas outras coisas junto disso, né, junto da luta, aí sim merece estar aqui como um dos melhores episódios, avaliado aqui pelo IMDb. O próximo episódio, aqui chamado de Assalto, mas para nós aqui foi chamado de Agressão, é o episódio de número 7 da quarta temporada. O ataque de Eren a Marley continua com a ajuda dos batedores. Zeke usa seu titã bestial com o resto dos guerreiros para lutar enquanto a batalha atinge seu clímax. Como eu falei, né, no episódio anterior se inicia toda essa batalha, esse confronto, e aqui continua, né, o pessoal da ilha tentando invadir a cidade e os titãs, né, de Marley tentando defendê-la a todo custo, né? Então é uma guerra realmente bem dramática, bem conflituosa, com muitos acontecimentos ao mesmo tempo. Então é um episódio bem frenético, né? Por isso está aqui muito bem avaliado, por conta, né, desses diversos conflitos que acabaram acontecendo nesse episódio. O próximo episódio é Memórias do Futuro, ou aqui no Brasil ficou conhecido como Lembranças do Futuro, né? Que é o episódio número 20, também da quarta temporada, onde o Zeke leva Eren através das memórias de Grisha para mostrar a ele como foi manipulado. Mas ao fazer isso, Zeke descobre algo sobre Eren que ele nunca soube, né? Pois o Zeke vai mostrando ao Eren, né, todo o passado do seu pai, das falhas que ele cometeu, né, dos erros do seu passado, e vai tentando, né, manipular o Eren por conta dessas informações, né, que ele vai trazendo, mostrando mais ou menos que o pai dele não era confiável, que era uma pessoa ruim, e que o objetivo, né, do Zeke é o correto para que o Eren se junte a ele, né? Ele tem esse objetivo, esse plano, mas no fim, né, o próprio pai do Eren, né, o Grisha, acaba meio que vislumbrando ali, né, o Zeke, e falando com ele, mesmo através desse pensamento, dessa lembrança, ele consegue se comunicar com o Zeke e fala para ele parar o Eren, né, para que não deixe que o Eren conclua seu objetivo, e o Zeke fica realmente bem assustado, pois ele não esperava por isso. Ele estava apenas mostrando a lembrança ali do passado ao Eren e não esperava uma informação, né, tão pesada como essa, que acaba pegando ele de surpresa, né? E ele, claro, fica com o pé atrás com o Eren, mas no fim ele acaba sendo derrotado pelo Eren, né? O Eren consegue manipulá-lo de uma maneira muito correta, né? E consegue sobrepujar, né, o Zeke nesse sentido. Lembrando, antes de continuar, que todos esses episódios têm, né, a avaliação de 9.8, então todos estão empatados na primeira colocação aqui de Attack on Titan. Então vamos ao próximo, que é De Você há 2000 anos, ou De Você de 2000 anos atrás.
Nesse episódio, Eren e Zeke, com suas éticas contraditórias e emoções despedaçadas, entram em conflito, né, com a variação de seus ideais, enquanto Ymir, a fundadora, né, revela seu passado trágico e seus segredos mais profundos dentro das muralhas. Aqui a gente conhece um pouco do passado, né, da fundadora ali, daquele ser tão misterioso, né, que anda naquele local desértico ali, e a gente conhece um pouco do passado sofrido dela, de tudo que ela acabou sofrendo, né, até se transformar no que se transformou, né, e passar quase que essa maldição adiante. Então, é bem interessante, traz muito mais informação. E aqui, claro, né, se inicia esse conflito, né? É o episódio seguinte ao anterior, onde o Zeke descobre, né, que o Eren tem algo por trás, que vai enganá-lo, que vai manipulá-lo. Então, ele pensa que tá manipulando o Eren, mas na verdade é o contrário, né? E aqui ele descobre isso, então tem esse conflito de ideais. E o Eren consegue meio que sobrepujar o Zeke nesse episódio e vencer, vamos colocar assim, pelo menos esse embate entre os dois. Já o próximo episódio, chamado Guerreiro, é o episódio de número 6, lá da segunda temporada. Então a gente volta um pouquinho, né? Após a crise em Utgard, os exploradores se reagrupam na muralha Rose, onde suspeitas crescentes e lealdades frágeis levam a um confronto perigoso. Esse é o episódio onde o Reiner e o Bertholdt, né, eles se revelam para o Eren, né, se mostrando, né, que são o Colossal e o Blindado. É uma cena realmente bem impactante, uma das cenas mais emblemáticas para mim de Attack on Titan, né, uma das melhores, pois apesar das suspeitas, né, que a gente vai tendo e vai ligando aos pontos, quando tem a revelação é geralmente algo muito grandioso, né? Então, é um dos melhores episódios que tem. Não é pra mim o melhor episódio, vou falar mais adiante, mas com certeza estaria talvez em segundo lugar pra mim, né? No meu pódio, esse episódio entraria com toda certeza, pois é uma revelação bem chocante, apesar de a gente já desconfiar de algumas coisinhas, ainda assim é uma revelação impactante e toda a cena muito bem construída e muito bem animada. Então esse episódio realmente merece estar como um dos melhores episódios avaliados aqui pelo IMDb. O próximo episódio é chamado Jogo Perfeito, que é o episódio 16 da terceira temporada. Enquanto uma frente é chovida pelas chamas, a outra é atingida por rochas. Sem saída e com opções limitadas, os escoteiros são desafiados a lutar contra os titãs com pouca esperança. Esse é o famoso episódio, né, do discurso do Eren, né, onde ele tem um plano, né, para que o Levi confronte o Titã Bestial, né? Então ele se sacrifica ali naquela investida junto com os demais recrutas. Claro, era uma investida suicida. Ele traz um discurso bem grandioso, bem glorioso ali no fim, né? Para honrar a morte dos que vão junto dele ali. Então é muito impactante. Como eu falei, né, um dos personagens que eu mais curto, que eu mais gostei de acompanhar e sentir bastante a sua morte. E claro, o anime decai bastante depois da morte desse personagem. Pra mim, né, pelo menos, quando morre um personagem que eu curto bastante, muito cedo, né, na história, acaba me impactando negativamente para o anime, né? Então eu acabo perdendo um pouco o hype e a vontade de assistir, mas claro, dei continuidade, pois havia outros personagens que eu também curtia, que eu também gostava de acompanhar. Mas o Eren era um dos melhores ali em questão e eu curto bastante. Esse também eu diria que estaria ali no meu pódio, por conta, né, de ser um episódio emblemático de um dos personagens que eu mais curto, que eu mais gosto na história. Mesmo sendo o seu desfecho final, ainda assim é bem grandioso, mesmo não parecendo, né? Mesmo parecendo apenas um sacrifício qualquer, não é. É algo realmente muito grandioso, muito legal de acompanhar. Eu diria que é o terceiro episódio assim que eu mais curto na história. Apesar do primeiro colocado nem ser assim de uma personagem que eu curta muito, mas era algo que eu tinha curiosidade em saber o que aconteceria naquele momento, naquele ponto. Então por isso, né, a minha primeira colocação fica guardada ali, apesar de não envolver personagens que eu curta muito, ainda assim eu mantenho ali na primeira colocação. Mas esses outros dois que eu citei, né, são episódios muito emblemáticos, né? Tanto aquele da transformação, né, da revelação do Blindado e do Colossal, como esse também do discurso. E para fecharmos, o último episódio avaliado em 9.8 se chama Herói, que é o episódio 17 da temporada 3. É o episódio seguinte, né? Como a carga heróica de Eren compra tempo ao Levi para enfrentar o Titã Besta, ou o Titã Bestial, no caso, Armin apresenta um plano próprio que coloca tudo em jogo. Esse é um episódio também muito famoso, né? Onde tem a luta, entre aspas, né, o massacre do Levi contra o Titã Bestial, né, que se distrai ali tacando as pedras para matar os recrutas e também o comandante. O Levi se aproxima e consegue, né, esmagá-lo, estraçalhá-lo ali daquela maneira bem interessante, bem impactante, que com certeza levantou o hype, né, de todo mundo naquele momento, nessa hora. Também é nesse episódio que o Armin, né, se sacrifica e é praticamente torrado, queimado ali pelo Titã Colossal, né,
também bem emblemático, um sacrifício também nobre da parte dele. Então, temos ali os 2 sacrifícios, né, do Armin e do Harry, e também essa luta grandiosa, né, entre o Levi e o Titã Bestial, né, que tinha causado já muitos problemas anteriormente, que parecia ser imparável, né, mas o Levi mostra por que ele é um dos personagens mais fortes, né, do anime em questão, e do porquê também de temer ele, né, pois ele realmente é muito forte, muito poderoso, e mostra isso nessa luta. Então, é um episódio também muito marcante, muito famoso, né, pela internet afora, é uma das lutas mais relembradas e mais mostradas de Attack on Titan, então com certeza merece estar também muito bem avaliado aqui no ranking do IMDb. E com isso fechamos, né, todas as indicações de 9.8 aqui, são todos esses 10 episódios, e agora vou falar do meu episódio favorito de Attack on Titan. O meu episódio favorito de Attack on Titan é chamado de Filhos da Floresta, ou como ficou no português, Crianças da Floresta. Aqui temos um pouco da descrição do episódio, né? Quando os planos de Zeke vêm à tona e os Jägerists, né? Os Jägers, entram, os 2 guerreiros fugitivos têm suas identidades descobertas, né? Que no caso esses guerreiros são, né, a Gabi e o Falco. E é o episódio que eu mais curto, ele tá avaliado em 9.6 aqui no MDB, também é uma boa avaliação. Mas depois da Gabi ter matado, né, a Sasha ali com um tirambaço, naquela invasão, né, que eles tiveram lá em Marley, eles acabam indo até a ilha, né, a Gabi e o Falco, e acabam, né, conhecendo ali a família da Sasha, claro, né, sem saber que eles eram, né, a família. É claro que a Gabi, ela, né, sente nojo dessas pessoas, consideram elas pessoas nojentas, pessoas demoníacas, né, pessoas do mal, malignas, e claro que é matar todas elas rapidamente, né, mas o Falco sabe que ali eles estão em desvantagem, estão indefesos e que eles têm que colaborar, né, para saírem vivos daquela situação, né. Então, o pessoal ali da família da Sasha é muito bem educada, tratam eles super bem, né, dão alimentos, dão moradia ali, e eles, claro, né, vão vivendo com eles naquele ponto, naquele período da história. Então, fica interessante, pois a gente sabe de tudo o que aconteceu, né. Então a gente fica se perguntando, né, quando vai vir à tona, né, será que eles vão descobrir que a assassina da filha deles está ali bem na frente deles, que eles estão cuidando, né, dessa pessoa, que estão dando alimento, estão dando moradia, estão conversando tranquilamente, sem saber de nada, né? Então, realmente, aquilo me marcou muito e eu fiquei bem curioso, né, aguardando esse momento, essa revelação, e nesse episódio acontece, né? Toda a situação, toda a revelação, quando aquele cozinheiro, né, que também era de Marley, né, só que ele vai pra ilha e ele gostava bastante ali da Sasha, né, se tornou até meio que namorado dela, pois ela comia ali a comida dele com muito bom gosto, e ele curtia de ver, né, ela se alimentando daquela maneira, né, gostando bastante da sua comida, ele se sentia feliz com isso, e ele consegue reconhecer ali os 2 infiltrados e revela, né, pra família que ela era a culpada, né, de matar a filha deles, né, a Sasha no caso. Então é muito interessante, bem impactante. No fim tem a chegada também do Eren para conversar ali, né, com o Armin e com a Mikasa. Então também tem essa cena extra que traz para o episódio algo mais grandioso, né, envolvendo os protagonistas. Mas para mim, né, o ponto principal desse episódio é essa revelação, né, e toda a situação que aconteceu, né, posteriormente, a agressividade ali da garotinha, né, que tinha a Sasha como irmã ali e tentou matar a Gabi, né. Ela tinha uma afeição ali pela Gabi naquele primeiro momento, sem saber de nada, e logo depois, quando descobre, né, ela tenta matar, né, ela pega uma faca e tenta esfaquear a Gabi, deixando a Gabi perplexa, né, pois a Gabi também tinha gostado meio que dela ali, né, de conversar com ela, de ter uma interação ali, né, de talvez reconhecer que nem todos são malignos, que nem todos que vivem ali na ilha são demônios, e ela começa a perceber isso, e a reação, né, que a garotinha tem, né, ao atacá-la, mostra no rosto da Gabi todo o mal que ela acabou fazendo, né, cometendo aquela família. Então, bem interessante, pra mim é o melhor episódio de Attack on Titan, apesar de não envolver, né, os personagens que eu mais curto, foi ali um ponto da trama que realmente me grudou e eu queria realmente muito saber o que aconteceria, e eu gostei do desfecho, gostei de tudo que aconteceu ali no episódio. Então pra mim é o melhor episódio de Attack on Titan, apesar de não ser um episódio muito destacado pela fandom em geral, pra mim foi o que mais me agradou, que eu mais curti. Então, vamos para o próximo anime, que no caso é Jujutsu Kaisen, e o episódio mais bem avaliado, com 9.8 também, é o último episódio, né, já animado do anime, da temporada número 3, o episódio número 12, chamado Colônia Sendai, ou Colônia de Sendai, que no caso aqui na descrição, o Okotsu luta contra 3 poderosos feiticeiros dentro da colônia de Sendai, que no caso foi, né, a Uro, o Ishigori e aquela barata lá, né, demoníaca lá,
que é uma maldição, né? Então ele enfrenta esses 3 seres, principalmente os outros 2. A Barata aparece, claro, né? Retorna no final, ela aparece no início e depois no fim, quando eles mandam ali a expansão de domínio naquela cena bem emblemática. É realmente uma das melhores lutas que tem de todos os animes, no quesito animação, apesar de não ter muita história, né, os outros personagens. Então isso decai um pouco a minha nota quanto a isso, mas em quesito animação, pra mim, é um episódio muito emblemático, muito marcante e um dos melhores de todos os animes, com toda certeza. Então, realmente muito legal de acompanhar esse episódio, reassistir ele diversas vezes, pois é muito belo, muito bonito tudo que foi feito. Não é o meu episódio favorito de Jujutsu Kaisen, mas é um episódio que merece seu destaque por conta de toda a situação e de todo o impacto, né, no quesito animação que transcorreu, né, nesse episódio em si. Então eu considero ele sim, vale estar aqui no topo da lista, pois ele realmente é um episódio bem marcante. Mas pra mim, o episódio que mais me marcou e que eu mais curto é o episódio chamado Inventário Oculto Parte 3. É um episódio com 9.6, muito bem avaliado também aqui pelo IMDb, onde Gojo, Geto e Amanai, né, resgatam Kuroi. Eles então partem juntos para a ilha de Okinawa. No entanto, de volta a Tóquio, o grupo é emboscado por Toji Fushiguro, que tem apenas um objetivo, né, impedir a fusão de Riko Amanai e Tengen. Esse episódio é da luta, né? A primeira batalha é entre o Toji contra o Gojo, né? Muito emblemática, apesar de ser um flashback, o que decai, né, um pouquinho. Se não fosse em flashback, eu acharia mais grandioso, pois a gente sabe que o Gojo tá vivo, então toda aquela cena, aquele espancamento que acontece, praticamente massacra, né, o Gojo, que parecia ser alguém invencível, né? Ele é derrotado de uma forma brutal, mas a gente sabia que ele não estava morto, né? Então aquele impacto não é tão grande, mesmo ele estando ali, né, imóvel, com o olho meio que perplexo, né, sem se mexer, né, dito como morto praticamente. Ainda assim, a gente sabia que não era verdade, pois era apenas um flashback, né? Então isso tira um pouquinho do peso do episódio, mas eu gosto bastante da luta em si, e depois da continuidade também, da luta dele contra o Geto, também é muito boa, mas contra o Gojo é sempre mais grandioso, né, por ser, né, o ser mais poderoso ali, até então, uma pessoa, né, sem feitiço, sem conseguir utilizar feitiço, sobrepujar, né, o ser mais poderoso é realmente muito emblemático, e eu considero ele o melhor episódio, pra mim, de Jujutsu Kaisen. E agora vamos para outro anime recente, que também é muito popular, que é Demon Slayer, né? Aqui o episódio mais bem destacado, com 9.8 também em avaliação, é o episódio número 17 da segunda temporada, chamado Nunca Desista. Nesse episódio, Tanjiro acorda cercado por destroços em chamas, com Gyutaro rindo alegremente de sua situação, né? É um dos últimos episódios ali, né, do arco do entretenimento, onde a situação parece toda perdida, né? Onde parece que todo mundo morreu e só o Tanjiro, né, acabou sobrevivendo. Mas nesse episódio temos, né, essa reviravolta onde os demais personagens vão surgindo, né, vão reaparecendo, vão mostrando que não estão mortos, e a luta continua, né, contra a Daki, contra o Gyutaro, e no fim eles conseguem derrotar, né, esse poderoso oponente, esse Lua Superior número 6, que deu bastante trabalho ali, né, causou muita destruição, até mesmo depois de terem, né, as cabeças cortadas, ainda tiveram um ataque derradeiro final ali também, que destruiu bastante coisa. Então é um episódio muito marcante, né, esteticamente também muito bonito, né, muito bem animado, com muitas luzes, então acho que pela animação, por tudo que aconteceu, também com uma frenética batalha, também pelas reviravoltas, está aqui bem avaliado, né, como o melhor episódio de Demon Slayer. Não é o pra mim, mas para o público esse se tornou, né, o melhor episódio em questão. Já o meu episódio favorito é o episódio chamado Os Hashiras se Unem, que é o último episódio ali do arco de treinamento, né, dos Hashiras. Esse episódio está avaliado em 9.7, então muito perto do outro episódio, né, que é considerado o melhor, pois esse também é um episódio bem animado e bem marcante, bem emblemático, né, pois durante uma noite silenciosa, quando a lua brilha, Kagaya finalmente conhece Muzan Kibutsuji, que aparece na mansão Buyashiki. Então eles têm um diálogo bem emblemático, aquela chegada do Muzan, que já se inicia no episódio anterior, mas que se repete nesse episódio, e depois no fim, né, a explosão da mansão, a chegada dos Hashiras, a entrada dentro do Castelo Infinito. Esse pra mim é o melhor episódio de Demon Slayer até então, né? Tem outros episódios muito marcantes, muito emblemáticos, como a morte do Kyojuro, né, do Rengoku, ali no Trem Infinito, mas pra mim esse é o melhor episódio. Também revi diversas vezes pela animação, por tudo que foi feito, pelos diálogos. Então não é somente luta, pois esse episódio, apesar de ter uma batalha pequena ali no final,
se trata mais pela tensão, pelos diálogos que tem entre o mestre e o Muzan. Então é muito interessante, muito legal de acompanhar e eu curti bastante. Agora vamos para o anime Hunter x Hunter, ou Hunter vs Hunter, como queiram. Esse anime traz a maior nota até agora, né, 9.9, que é o episódio chamado Zero e Rosa. É o episódio de número 126, né, de Hunter x Hunter, aonde temos, né, o desfecho da luta entre o Netero contra o Rei Formiga, o Meruem, né, aonde ele ativa, né, aquela bomba que estava dentro do seu corpo e explode, né, aquela bomba atômica, levando a vida dele junto, né, e também, posteriormente, a vida do Meruem, né, que acabaria infectado pela radiação e, posteriormente, ele morreria, né, ele viria a morrer por conta, né, dos efeitos colaterais, apesar dos guardas reais se sacrificarem para trazer, né, o Meruem de volta à vida naquele instante. Ainda assim, a radiação impregnou nele e levaria ele à morte logo em seguida, né, posteriormente, em alguns episódios depois. E esse é considerado o melhor episódio de Hunter x Hunter. E não é o meu episódio favorito, mas entendo muito bem o porquê, né? Muita gente considera o arco da Formiga Quimera um dos melhores arcos de todos os animes, de todas as obras também, né? É algo muito emblemático e muita gente gosta, muita gente curte. Acaba não sendo pra mim meu arco favorito de Hunter x Hunter. Eu gosto mais do arco ali de York Shin, que mais me agrada ali, né, a batalha contra o pessoal da Trupe Fantasma, né, da Aranha, do que contra as Formigas Quimera. Sei lá, é muito algo pessoal meu, né, eu curto mais aquela jornada, aquela história do que essa parte das formigas, que não me chamou tanta atenção assim, apesar de ter um grande vilão e ter um desfecho mais definitivo, né, já que o outro não tem um desfecho assim, né, o Curapica, ele consegue o seu objetivo de selar o Nen do Kurolo, mas ainda assim não teve, né, uma grande luta, um grande embate. Mas eu gostei bastante daquela trama, daquelas situações ali de York Shin, mais do que da Formiga Quimera. Mas entendo muito bem o pessoal colocar, né, esse como o melhor episódio de todos. É um episódio bem emblemático. O final ali do Meruem, também do Netero, que é, né, o caçador mais forte. Tem a luta, né, dos dois seres talvez considerados mais fortes até então, que surgiram ali em Hunter x Hunter. Então é bem legal, bem emblemático e merece sim estar aqui no topo. Mas pra mim, como eu falei, né, como o meu arco favorito é outro, o meu episódio também é outro. Então vamos a ele. E o meu episódio favorito, né, de Hunter x Hunter é chamado Ryodan, Bestas das Sombras, que aqui tá com seu nome em japonês, né, Injin-yun. E no caso aqui, Comunidade, o complemento do nome do episódio, né? Avaliado em apenas 8.6. Eu gosto muito, né, da animação dos anos 90, ali, de 99, de Hunter x Hunter. Então, gosto desse arco naquela vertente, naquela versão. Acompanhei somente nela, não vi a de 2011, né? Só vi a de 2011 a partir ali já do arco das Quimeras. Talvez isso possa ter feito eu gostar menos do arco, né, das Quimeras, pois gostava do traço, gostava da dublagem que foi feito ali daquela vertente antiga, né, de Hunter x Hunter. Então talvez isso tenha um pouco, né, do peso, né, de eu gostar mais dessa vertente e dessas sagas do que da saga da Formiga Quimera. Mas gosto bastante desse episódio, né? Aqui tem um pouquinho da descrição, que é a máfia ataca a Trupe Fantasma, mas o Voguinho os derrota sozinho. Kurapika, Melody e os outros assistem a luta de longe, né? Onde temos a perseguição depois deles roubarem ali o leilão, ou meio que o pessoal ali da máfia pensa, né, que eles roubaram, né, o leilão, mas não foi o caso, pois já haviam, né, esvaziado o cofre anteriormente, e eles apenas são perseguidos, fogem de balão, pelo menos na vertente que eu vi, né, de 99, não sei se 2011 funciona desse jeito, né, até eles chegarem num desfiladeiro e o Voguinho fica lá sozinho, lutando contra diversos mafiosos, né, que vão confrontá-lo, atiram nele, até de bazuca, e ele elimina todos, né, com muita facilidade. Aí chegam os Inju, que são as bestas das sombras, né, que são os mais poderosos ali, né, dos 10 anciões, e vão confrontar, né, o Voguinho, né. O Kurapika, a Melody, né, e os demais guarda-costas ali estão olhando, estão observando tudo de longe, né, o massacre que o Voguinho tá causando. Então eles ficam só presenciando até que os Inju acabam sendo derrotados, né, pelo Voguinho, pois ele é muito forte, muito poderoso. Parece que nada pode pará-lo até que o Kurapika se oferece, né, para capturá-lo. O pessoal junto dele fica com medo, né, fica receoso. A Melody até tenta acalmar, pois percebe muito ódio vindo do Kurapika, que ele sente isso realmente, né, são os inimigos dele, né, por conta da vingança que ele busca. Então é bem interessante, mas mesmo calmo, ele vai lá e joga sua corrente, captura o Voguinho e depois eles fogem de carro. Então é um episódio que eu curto bastante. Depois os diálogos também que tem, tanto dentro do carro
como ali também do Voguin com os demais membros da trupe. Tudo isso é muito interessante e eu gosto da maneira que foi feito, onde mostra a força do Kurapika naquele ponto da obra, onde ele consegue sobrepujar um inimigo que estava parecendo imparável. Então é bem interessante, bem legal, e como ele é meu personagem favorito da obra, esse se torna o melhor episódio pra mim dentro de Hunter x Hunter. E agora vamos para o anime Yu Yu Hakusho, que é o anime também do mesmo autor, né, do Togashi. Esse é o episódio de número 58 da obra, né? Aqui tem um nome em japonês, mas o nome em português ficou conhecido como A Técnica Secreta Suprema, Ruja, Dragão das Trevas, né? Que no caso, vamos para a descrição, né? Para derrotar Bui, Riei invoca o Dragão das Chamas Negras mais uma vez. Embora tenha adquirido um pouco mais de controle sobre a técnica desde a última vez que a utilizou, ainda é uma fera imprevisível que pode eliminar tanto o alvo quanto o atacante, além de qualquer outro no estádio, né? Então aqui temos a luta entre o Riei e o Bui. O Riei é meu personagem favorito também de Yu Yu Hakusho, então por isso, nesse quesito é o episódio também que eu mais curto dentro da obra, apesar de saber das suas falhas, né? É um episódio com uma animação bem ruim, pois eles tentam trazer maior fluidez, mas para a época isso era difícil, pois eles traziam uma deformação no personagem que ficava muito feio, toda essa animação. Então é um episódio bem ruim de animação realmente. Não curto muito ele nesse sentido. Esperava um pouco mais do Bui também. Quando ele tá com a armadura parece mais imponente do que quando ele tira a armadura, né? Que a armadura é quase que algo para selar o seu poder. Não é algo que protege ele, sim, protege os demais, né? Da força dele que ele tem. Mas eu gostava mais, né, da estética, do design dele com a armadura. Apesar de saber que naquela forma, né, e com aqueles poderes que ele tinha demonstrado, não ia ganhar do Riei de nenhuma forma. Mas ainda assim, esteticamente eu preferia aquela forma com a armadura. Mas é uma luta interessante, uma luta legal, onde o Bui consegue devolver, né, o dragão negro em direção ao Riei. A gente pensa que ali acabou, o Riei foi derrotado, mas na verdade não, né? O Riei absorve o poder do dragão e se torna ainda mais poderoso, mais forte. E depois disso é um massacre completo, né, contra o Bui, e ele consegue a vitória. Então é uma luta bem emblemática, bem legal, pois eu gosto muito de ver o dragão negro, né, o dragão das chamas negras mortais. É realmente muito imponente e é o melhor golpe ali que eu considero de Yu Yu Hakusho, de mais imponência, assim, né? Onde a gente tem uma estética muito bela, muito bonita, e mesmo não tendo uma animação belíssima, eu também considero o melhor episódio. Ele tá avaliado aqui em 8.8 pelo IMDb. Agora, o anime é Dragon Ball Z. Somente Dragon Ball Z, não Super, não Dragon Ball Clássico, não. Somente o Z aqui é a avaliação. E em Dragon Ball Z, o episódio mais bem avaliado, né, com avaliação de 9.6, é o episódio de número 21 da quarta temporada, que aqui no Brasil ficou conhecido com o nome de Goku finalmente se transforma no lendário Super Saiyajin. É nesse episódio onde temos, né, a primeira transformação do Goku, né, em Super Saiyajin, na luta contra o Freeza. Vamos à descrição, né? Freeza retorna após sobreviver à devastadora Genkidama de Goku e rapidamente fere Piccolo, além de aniquilar Kuririn. Isso somando a todas as outras maldades de Freeza. Força Goku a se transformar em Super Saiyajin pela primeira vez em 1000 anos e descarregar sua fúria silenciosa e estrondosa sobre Freeza, que havia feito tantos sofrerem. Claro, essa é uma transformação muito emblemática, um dos episódios mais conhecidos, né, mais reverenciados da história dos animes. É uma transformação realmente icônica e maravilhosa. Curto bastante ela também, por todo o impacto emocional, né? E esse despertar, a transformação, pela primeira vez a gente vê. É muito interessante, muito legal de acompanhar. Mas, claro, foram episódios bem arrastados ali, daquela explosão do planeta. Então, vem de alguns episódios bem arrastados da luta entre ele, né, o Goku e o Freeza, até o derradeiro momento, né, da transformação e tudo mais. Então, acaba que os demais episódios que circundam acabam sendo muito arrastados, mas não tira o impacto, claro, do episódio em questão. É um episódio muito marcante, muito emblemático e, sim, considero ele também um dos melhores. Não é pra mim o melhor, mas merece sim estar aqui no topo da lista do IMDb. Então vamos ao episódio que eu considero o melhor. E o episódio que eu considero o melhor é chamado de O Fim de Freeza, aqui no Brasil, né? Um episódio que tá mal avaliado, né? Somente 8.7, esperava até mais desse episódio, da nota desse episódio. Aqui tem a descrição, né? Outro Super Saiyajin, um misterioso jovem guerreiro luta contra Freeza e seus capangas. Enquanto isso, os guerreiros Z sentem seu enorme nível de poder e se aproximam para dar uma olhada. Eu gosto bastante da chegada do Trunks do futuro, a revelação dele ser um Super Saiyajin,
é um mistério que paira no ar, né? Quem é esse Saiyajin misterioso, né? Como alguém consegue se transformar em Super Saiyajin além do Goku? Tudo isso traz um mistério muito grandioso para a obra, que me atrai. Eu gosto muito desses mistérios, quando muito bem colocados. E tem um embate contra o Freeza, que retorna, né, junto do seu pai e do seu exército ali, que tenta vir para destruir a Terra, e ele é parado de uma maneira brutal ali pelo jovem misterioso, né, pelo Trunks no caso, que elimina ele com muita facilidade, com maestria. Então é um episódio que eu acho muito grandioso, muito bom, pois além do mistério temos uma luta ali que é quase que um massacre, mas ainda assim temos uma luta, e vemos o Freeza sofrer um pouquinho mais e ser verdadeiramente humilhado e morto, né, de uma vez por todas. Então, pra mim, é o melhor episódio que eu considero de Dragon Ball, é o que eu mais curto, o que eu mais gosto, o que geralmente eu volto pra ver, né, esse episódio, chegada do Goku, né, onde ele espera, onde ele aguarda. Então é bem interessante esse início da saga dos androides, que eu considero também pra mim a melhor saga, né, a saga dos androides e do céu, eu considero de Dragon Ball Z a melhor saga de todas. Então, nada mais justo do que escolher um episódio, né, que inicia essa saga. Então tá aqui, esse é o episódio que eu mais curto, vamos para o próximo anime. No próximo anime é Bleach. Aqui em Bleach temos 3 episódios, né, com 9.7 em avaliação, né. O primeiro aqui da lista, chamado O Incêndio, que é o episódio número 6, da primeira temporada de Bleach Guerra Sangrenta dos 1000 anos. Vamos à descrição, né. O Van der Heist e o Yhwach derrotam rapidamente vários capitães e tenentes. Compreendendo a gravidade da situação, o capitão comandante Geryusai Shigekumi Yamamoto avança para as linhas de frente para enfrentar o Rei Quincy, né? Nessa grande aparição, né? Onde ele já vem cheio do ódio, né? Muito interessante, muito legal. Ele tá também ressentido pela morte do seu tenente. Então é bem impactante essa chegada dele e tá muito bem avaliado, né? Esse episódio, onde se inicia ali o confronto dele contra o falso Yhwach, né, que a gente vai descobrir só depois. O outro episódio, também avaliado em 9.7, é o episódio número 6 da temporada 14, né, de Bleach tradicional, Bleach clássico, né. Ichigo morre, Orihime, o grito de dor. Para o Brasil ficou parecido, né, Ichigo morre, Orihime, o choro de tristeza. Aqui é a transformação do Ichigo em Vasto Lord, né, mas vamos à descrição. Orihime e Uryu chegam acima da copa das árvores, que nem tem árvore ali, né, um deserto, é uma cúpula ali do castelo, mas tudo bem. Que é a tradução automática do Google, e encontram um corpo sem vida de Ichigo, né? As tentativas de Orihime de curá-lo parecem não surtir efeito, mas enquanto ela implora por ajuda, algo acontece com Ichigo, né? Aqui temos, né, a grande transformação. O Ichigo acaba sendo morto pelo Urukioha, tem um buraco, né, no seu peito. A Orihime e o Uryu presenciam isso, nesse golpe final, onde ele é lançado, né, lá de cima pelo Urukioha, e cai desacordado. A Orihime fica chamando, né, pelo nome Kurosaki-kun, Kurosaki-kun, bem irritante, e ele se levanta, né, nessa forma bem emblemática que é o Ichigo Vasto Lord, aonde ele dá uma surra no Urukioha posteriormente a isso, né, e também acaba batendo no Uryu, né, porque ele não tem muito controle das suas ações, até atacaria a Orihime e os demais amigos ali, pois ele se transforma completamente em Hollow e perde sua consciência, né, e é claro, né, uma das batalhas mais emblemáticas de Bleach como um todo. Então esperava sim que ela estivesse aqui no topo da lista, pois é uma das transformações que a fandom mais curte, mais gosta do Ichigo como um todo, né? E pra fechar, também com 9.7, outro episódio da Guerra Sangrenta de 1000 anos, é o episódio número 9 da terceira temporada, Não Persiga uma Sombra. O episódio também avaliado em 9.7. Aqui, vamos à descrição. A queda do número de Soul Reapers causa preocupação em Shusui Kyoraku. Assim, Kyoraku decide enfrentar Lily Barro sozinho, na esperança de abrir caminho para que os ceifeiros de almas cruzem ilesos as linhas de frente inimigas, né? Aqui é onde ele para e vai enfrentar, né, o Lily Barro num duelo bem interessante inicialmente, e depois vem a transformação do Lily Barro, que eu considero esteticamente bem feia, bem grotesca. Esperava algo mais belo, algo mais legal, um design melhor para o personagem, fica bem esquisito. Ele utiliza sua Bankai, né, pela primeira vez, também chamando muito a atenção dos fãs, né, pois todo mundo estava curioso de ver, principalmente quem leu o mangá, né, de acompanhar como vai ser animada essa Bankai tão complexa, tão confusa, né, que é feita em atos, e o pessoal aparentemente curtiu bastante, gostou, e por isso ela tá aqui com uma boa avaliação e como um dos melhores episódios de Bleach. Mas pra mim, eu trago, claro, um episódio que eu já trouxe aqui, né, no canal, que é o episódio que eu mais curto, apesar de não ter um hype muito grande da fandom, pois não é do personagem principal e tudo mais, né, que é o episódio onde o Ishida, né,
enfrenta o Mayuri, né, ali na invasão, né, do Serentei, chamado Ishida, o poder do Kyokugen, ou o poder do limite, que foi trazido aqui para o Brasil. Aqui ele está avaliado apenas em 8.9. Dá pra entender, não é um episódio muito hypado pelos fãs, mas pra mim é o melhor episódio. A descrição o Capitão Kurotsushi decide que, em vez de matar Ishida, ele deseja capturá-lo e estudar suas habilidades distintas de Quincy, né? Pois no episódio anterior ele fala que não vai, né, estudá-lo, pois ele já estudou todos os Quincy's, então não tem nada que ele vai tirar, né, dessa cobaia. Mas ele percebe que o Ishida tem umas habilidades extras que os demais não tinham, né? Então ele se interessa pelo Ishida e eles vão travando ali uma batalha. Ele revela que matou, né, o mestre e avô do Ishida. Então isso traz uma angústia e também, né, uma querência de vingança por parte do Ishida. Então é bem interessante. O Mayuri também fica irritado, né, quando ele revela ali seu poder, quando tira a luva, né, e revela aquele grandioso poder. Então ele fica irritado, achando que, né, um mero Quincy não vai, né, sobrepujá-lo. Mas acaba ele sobrepujando, né? Pois mesmo com a Bankai, o Mayuri acaba sendo derrotado e o Ishida, mesmo envenenado ali, depois ele pega, né, o antídoto com a Nemo. Mas é um episódio que eu curto bastante, a batalha como um todo também, bem interessante. Essa vingança que ele consegue diante do Mayuri e a Bankai também sendo mostrada de um capitão. Então, bem legal, onde ele mostra que tem a Shikai, tem a Bankai. A gente ainda tá no início disso tudo, então a gente não conhecia tudo, né, em relação aos Shinigamis, aos capitães, e ele vai explicando coisas durante a luta, e o poder que o Ishida acaba mostrando naquele momento é realmente esplendoroso, magnífico. Eu curto bastante, né, poder de acumular as partículas e de lançar a flecha com todo o poder, né, com poder realmente estrondoso, magnífico. Então eu curto bastante, até o desfecho também da luta é bem emblemático pra mim. Então pra mim é o melhor episódio de Bleach. E para fechar, vamos ao anime Naruto Shippuden. Aqui não vai ter o clássico, somente o Shippuden. E aqui temos 2 episódios mais bem avaliados. O primeiro é a história de Jiraiya, o Valente, que aqui pro Brasil ficou o conto de Jiraiya, o Destemido, né? Que é o episódio da morte do Jiraiya, né? Mas vamos à descrição. Tendo perdido o braço, Jiraiya se vê em desvantagem contra os 6 Pens que surgem diante dele. Dentre os 6, aquele chamado Tendo se revela como Yahiko, antigo aluno de Jiraiya. Jiraiya ainda está intrigado com os verdadeiros poderes do Rinnegan, mas antes que possa refletir sobre o assunto, é forçado a voltar à batalha, né? Ele decide voltar, no caso, ele poderia fugir, ele tinha essa possibilidade, mas ele queria, né, descobrir o verdadeiro poder do Pen, né? O mistério que estava envolvido ali, e ele acaba descobrindo no fim, e coloca ali a mensagem nas costas do sapo, para que, né, outro conseguisse, né, combater o Pen de uma igualdade maior, né? Sem essa desvantagem tremenda que era lutar sem saber de nada, né, sobre o Pen. Então, o Jiraiya trava essa última batalha e acaba sendo morto. É um episódio bem triste e dá pra entender muito bem, né, dele estar aqui como um dos melhores, pois é um episódio bem emblemático, bem marcante da fandom de Naruto. E o outro episódio é também a morte de outro personagem muito marcante, né, que no caso chamado de O Fim, é a morte do Itachi na luta contra o Sasuke. No clímax da batalha, tanto Itachi quanto o Sasuke ficam sem chakra. Contudo, o Sasuke revela que suas ações até então foram apenas para a preparação para seu jutsu final, que no caso era o Kirin, né? Aquele raio, aquele dragão de raio que vai atingir, né, o Itachi, mas ele consegue, né, se proteger utilizando o Susanoo. E depois disso, né, ele confronta até o Orochimaru, que acaba saindo de dentro do Sasuke, acaba selando o Orochimaru e resistindo a qualquer ataque que o Sasuke tente contra ele, até chegar no fim, né, onde o Susanoo some, né, as energias dele acabam e ele dá aquele último toque, né, na testa do Sasuke, ainda fingindo que quer pegar os olhos dele, e acaba batendo com a cabeça e, né, por fim, caindo finalmente morto, né, ali diante do Sasuke. É uma luta que eu curto bastante também, uma cena muito emblemática, e a fandom adora, né, o Itachi é um dos personagens mais queridos pela fandom, então entendo perfeitamente dele estar aqui, né, como um dos episódios mais bem avaliados. Eu também curto bastante, né, essa luta, essa batalha entre os dois irmãos, e o desfecho também é bem intrigante, bem interessante. Então eu concordo, não é meu episódio favorito, mas entendo dele estar aqui, pois meu episódio favorito é o chamado Dor para o Mundo, né, que aqui tá, né, em japonês, Sekai ni Itamio, onde temos o episódio, né, do Shinra Tensei, episódio avaliado em 9.4, muito bem avaliado por sinal, aonde temos a Tsunade, né, fica cara a cara com o Tendo Pen no telhado da mansão Hokage, quando o Pen exige que o Nove Caudas seja entregue, né, e Tsunade se recusa. Então ele levita, né, até o centro da aldeia
e lança, né, o Shinra Tensei muito poderoso, muito forte, devastando toda a aldeia da Folha. E temos também a emblemática chegada do Naruto, né, onde a Sakura dá aquele grito e o Naruto aparece ali, né, em cima daqueles sapos, numa entrada triunfal, magnífica. E pra mim, esse é o melhor episódio de Naruto Shippuden como um todo, né, pois temos a devastação, né, o impacto da devastação da aldeia da Folha, uma aldeia que a gente vinha cultivando sentimentos por ela, né, a gente vai acompanhando da perspectiva dela, dos moradores ali, então uma destruição como aquela realmente é muito impactante. E depois a chegada do Naruto, né, em modo sábio também, né, num estilo diferenciado com os sapos, realmente mostrando ser mais forte, né, naquele ponto. Então, muito interessante, muito legal, e pra mim é o melhor episódio de Naruto Shippuden. Então é isso, terminei. O vídeo realmente ficou muito longo, muito extenso. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Deixa aí nos comentários, né, qual é o seu episódio favorito de cada um desses animes citados. Se tá na lista ou não, né, se tá na avaliação ali do IMDb ou não. Se vocês concordam ou discordam também da avaliação do IMDb e também da avaliação minha, né, das minhas escolhas. Eu acho que a minha é mais divergente, né, considerando que eu tenho algumas escolhas ali bem controversas em relação a alguns animes, né. Mas deixa aí nos comentários, vou aguardar cada um deles, vou ler cada um deles. Espero que tenham curtido, tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo e hypar. Isso me ajuda bastante. Se inscreva no canal também. Muito obrigado a todos e até a próxima!